Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da quarta semana da Quaresma, dia 20 de março. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 7, versículos de 1 a 2, depois o versículo 10º e depois dos versículos 25 a 30. Naquele tempo, Jesus percorria pelo povoado da Galileia. E ele não ia à Judéia, porque ali eles queriam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Seus irmãos já tinham subido para esta festa, e ele também subiu, mas às escondidas, como secretamente. Ao chegar em Jerusalém, ele pôs-se a ensinar no templo, de modo que as pessoas começaram a perguntar: mas não é este aí a quem eles buscam matar? Como é que ele está aí pregando abertamente? Será que as autoridades creram que ele é o Cristo de Deus? Mas este nós sabemos quem é. O Cristo, por outro lado, ninguém sabe quem é e de onde virá, mas esse nós sabemos de onde vem. Jesus, então, gritava em alta voz: a vós me conheceis, e sabeis de onde eu vim. Mas aquele que me enviou vós não conheceis, e ele é fidedigno. E eu vim para fazer e cumprir a vontade dele. Eles ficaram ainda mais irritados com Jesus e queriam prendê-lo, mas não o fizeram, porque ainda não tinha chegado a hora de Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da Palavra de Deus. E uma palavra que pouco a pouco tem o poder de iluminar o meu coração e a minha vida e também a sua. Porque a palavra existe para animar, para exortar e também para corrigir. Mas a palavra, ela precisa encontrar solo fértil. Mas para encontrar um solo fértil também, primeiro, ela precisa vencer os filtros de preconceitos e de dureza que estão em nossos ouvidos, ou o fechamento dos nossos corações, porque a palavra é a mesma ontem, hoje e amanhã. E nós temos inúmeras pessoas pregando a palavra, inclusive eu estou aqui também anunciando a palavra, e se vocês perceberem bem, durante 24 horas por dia, sempre tem alguém anunciando a palavra, ou por meio da internet, ou na televisão, ou nas igrejas, ou nas revistas. Mas a palavra talvez nunca tenha sido tão anunciada, mas os corações estão ficando cada vez mais fechados. Os homens e as mulheres mais individualistas e mais indiferentes, e talvez até às vezes manipuladores da palavra de Deus para se enriquecer ou para buscar projeção social por meio da palavra. Está aqui a primeira leitura de hoje do livro da sabedoria, onde os ímpios começam a dizer: vamos armar uma cilada para o justo, porque ele condena o nosso modo de se comportar, ele condena as nossas ideias erradas, ele diz que nós estamos equivocados e vivemos nas trevas, e ele diz que Deus está com ele. Então, vamos ver se isso é verdade, né? Vamos ver se isso é verdade. Ele nos chama de mentirosos, então vamos ver se realmente Deus está com ele. Vamos produzir para ele sofrimento, perseguição e calúnia, e vamos colocá-lo em prova para ver se realmente Deus vem em seu socorro. Assim pensam os ímpios. Eles não esperam nada desta vida. Eles não se preocupam com uma salvação eterna, porque são às vezes homens e mulheres meramente biológicos. Nascer, crescer, sofrer, morrer e acabar. Por isso, então, é preciso aproveitar sem nenhuma responsabilidade. Diz as Sagradas Escrituras do livro da sabedoria de hoje: assim pensam os ímpios, porque não têm condições de conhecer os planos do Senhor. Não tem condições de compreender os planos do Senhor. Não tem olhos do Espírito para compreender o plano do Senhor. Então é dentro dessa ideia que agora nós podemos mergulhar no Evangelho de hoje. Jesus está percorrendo a Galileia, não percorre a Judéia porque eles estão para matá-lo, Mas devido à proximidade da festa das tendas, ele sobe até Jerusalém, que fica na Judéia.
E ali ele pôs-se a ensinar. E as pessoas então começaram a perguntar: mas não é esse aí aquele que as autoridades querem matar? Como é que ele está pregando aí livremente e ninguém faz nada contra ele? Será que as autoridades chegaram a crer que ele é realmente o Cristo de Deus, o enviado de Deus? Agora vem as informações humanas sobre Jesus. Informações que eu tenho e que também você tem. Filho de Maria, filho de José, nasceu ali, cresceu ali, foi crucificado. Isso tudo são informações humanas que eu e você temos sobre Jesus, recebemos sobre Jesus e que qualquer ateu também conhece, que qualquer pessoa indiferente à religião também conhece. Mas se isso se converteu numa mensagem de salvação, aí já é outra história. Se isso impulsiona a pessoa a viver uma vida melhor, a pensar na salvação eterna, a perceber que essa vida não termina aqui, aí já é outra história. E eles começam a dizer: esse aí nós sabemos quem ele é e também de onde ele veio. Agora o Cristo, quando vier, nós não saberemos de onde ele veio. Eles conhecem Jesus, eles têm informações humanas sobre Jesus, agora eles não conseguem compreender, eles não conseguem crer que naquele homem, Jesus de Nazaré, ali está o Deus Todo-Poderoso. Fato que somente pela fé nós podemos professar, eu e você. Fato que somente pelos olhos do Espírito nós podemos compreender. E isso não vem da cultura livresca, isso não vem da cultura acadêmica. Isso vem somente da manifestação do Senhor na vida de cada homem e de cada mulher, aquele a quem Ele quer. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É o Pai que nos revela o mistério do Cristo, que nos leva até o Cristo, e por outro lado, é o Cristo que nos revela também o mistério do Pai, e isso só pode ser compreendido com o olhar do Espírito. Não tem como eu obrigar ninguém a crer. A fé não vem pelo sangue da família e nem tampouco pela cultura livresca, mas é encontro pessoal com o Senhor, é manifestação de Deus na vida da pessoa. E Jesus então fala mais alto ainda: ó vós que me escutais, vós sabeis de onde eu vim, e é verdade, mas eu não vim por mim mesmo. Aquele que me enviou é fidedigno, e este aí vocês não conhecem. Aqui está uma coisa séria. Este que me enviou, o Deus poderoso, o Deus Pai, o Deus da tradição de Israel, este vocês não conhecem. Este vocês têm somente informações sobre ele, mas não o conhecem. Aí o povo ficou mais irritado com Jesus, porque Jesus diz que eles não conhecem o Deus Todo-Poderoso de Israel, que eles não conhecem nem compreendem aquele que é o Senhor de Israel, que eles têm informações também sobre ele, mas não o conhecem. E Jesus diz: ele é fidedigno, e eu vim para cumprir a sua vontade. Eles ficaram então irritados com Jesus, quiseram prendê-lo, mas não o fizeram porque ainda não tinha chegado a hora de Jesus. Por isso, todos os dias, eu e você precisamos suplicar ao Senhor que conceda a cada um de nós o dom, a graça de poder compreendermos o seu mistério, de conhecermos não com conhecimento intelectual, mas com conhecimento espiritual daquele que é o Salvador de todos. Ó alto e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração. Dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra com teu santo e veraz mandamento. Amém. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Paz e bem. Boa caminhada quaresmal.